que sim. Então, Paula, quando estiver gravando, fala 3, 2, gravando. Muito bom, Nando. Obrigado por ter falado por mim. Então tá gravando, tá? Tá gravando, tá gravando. Show. Então vamos lá. Começamos hoje aqui de forma diferente, porque não teremos nosso layout, que a gente teve uma vez ou duas só. Mas não vamos ter, porque nossa gênia do layout, a Laura, não tá aqui e a Letícia não está gravando pra gente. O Léo também, que sabe fazer essas coisas, não está. Tudo eu nessa casa. Hoje você Não, vai eu ser acabei de nosso falar, ou é host. você, ou o Léo, ou a Laura. Tudo vocês. Mas, enfim. O Três é livro, ele, mano. o livro que a gente vai discutir esse encontro, esse mês, não sei a frequência que a gente tá fazendo, mas vai ser. Dá pra ver o meu fundo? Deixa eu Ixi, ver. o coisa tá. O Chroma tá coisando ele. Vai ser O Médico e o Monstro. O croma tá cromando. Uhum. É porque é verde, É né? verde? É verde? É verde. Olha. Palmeiras. Tudo bem que aqui atrás não tem nada verde, mas. Seguimos. É o Médico e o Monstro. É um livro escrito pelo Robert Louis Stevenson, no século XIX, eu não lembro que ano, deixa eu dar um Google rapidinho aqui o ano. Médico e o Monstro, ano. Ele foi escrito em 1886, é bem velhinho. Ele não foi o primeiro livro do Robert Louis, na verdade, ele já fazia um certo sucesso, principalmente com A Ilha do Tesouro Perdido, que eu acho que foi o primeiro grande livro dele, estourou. Tem animações da Disney, é uma coisa assim, muito famosa. É também o livro que popularizou tudo hoje que a gente tem de pirata, que é o pirata com perna de pau, o pirata com papagaio no ombro, foi tudo criação dele naquela Ilha do Tesouro Perdido. E nessa aqui ele também ajuda a popularizar, que nesse caso do Médico Monstro, não foi ele que criou essa coisa de personalidades duplas. Isso a gente vê assim desde a Grécia Antiga, você já vê histórias assim, então não foi uma coisa que ele criou, mas ele que popularizou e é um dos maiores influências que hoje em dia o pessoal segue quando vai fazer esse tipo de tema. Ele viveu pouco tempo, ele acho que faleceu com 44 anos, ele teve um derrame, e ele passou grande parte da vida dele com tuberculose. Então, ele era um escritor irlandês, que, novamente, ele teve parte da saúde fragilizada por muito tempo, porém ele escreveu muitos contos, muitas histórias, muitos livros. Esse, no caso, se eu não me engano, foi o penúltimo que ele escreveu. Ele é bem conceituado. Ele não chega a ser considerado um romance, ele é considerado uma novela por causa do tamanho. Ele é bem menorzinho, só que ele é maior que um conto, né? Então fica ali no meio termo. E, e ele estava escrevendo, antes de morrer, um livro chamado Weir of Hermiston, que não chegou a ser completo, mas hoje você consegue encontrar o que ele escreveu. E muitas das pessoas que leem falam que seria assim a obra-prima dele. É um livro bem melhor ainda que O Médico e o Monstro. Como que é o nome? Eu não entendi. Weir of Hermiston. Vou puxar uma tradução aqui. Em português. É que é uma palavra esquisita, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tradução. Weir é açude. O açude de Hermiston. Açude? É. Uma Qual que palavra é a tradução pra esquisitinha. isso? Não, açude já tá traduzido. Açude é onde tem água. É tipo um lago, assim. Represinha. Entendi. Açude do que mesmo? De Hermiston. De Hamilton, pode crer. Isso. É o quê? Açude. O que é Emerson? Ou Weir of Hermiston. Enfim, essa obra, ela causou bastante impacto, ela destacou assim, ela teve uma influência literária muito por ser uma... Ela entra muito no terror suspense, apesar de ser só suspense, não tem muito terror aqui. Eu acho que é considerado mais terror porque ser essa época de uma escrita gótica, foi muito perto do Frankenstein e do Drácula. Hoje, eu já vi isso em alguns filmes, inclusive a expressão Dr. Jekyll e Mr. Hyde,
que fala, tá dando uma de Jekyll and Hyde, pra vocês verem em algum filme, é por causa desse livro. Eu acho que eu vi no Eu Mesmo e Irene, se eu não me engano, que eu assisti esses dias, falaram isso em algum momento. Não tenho certeza, mas é uma expressão que eu já acabei de ver. Ele tem muitas e muitas adaptações pro cinema, principalmente pro teatro, e se eu não me engano tem até musical. Tem esse ponto também. O nome desse livro, o original, não é O Médico e o Monstro. É o caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O caso O Médico e o Monstro foi a tradução que nos trouxeram para cá. E eu não gostei tanto, na verdade, por causa disso. Eu tinha, por conta do título, eu tinha uma imagem errada que seria criado um monstro, mas não. Eu Acaba não também tendo. fiquei nessa. Pra mim ele Uhum. parece mais um cientista do que um médico em si, né, no geral, né? Parece muito que ele, tipo assim, ele faz experimento Uhum. no laboratório dele, né? E a parte do Eu monstro, tava, tava... ele era peludo. Ele era peludo, muito feio, meio Basicamente, deformadinho. o Tony Ramos. Eu também Mas, esperava acontecer um monstro ou que ao longo da história o personagem fosse ficando cada vez mais monstruoso, começasse mais normal e fosse ficando cada vez mais parecido com um monstro ao decorrer da história. Mas isso não aconteceu. mas agora também, para a gente começar a debater sobre o livro, eu queria pontuar primeiro. Quem daqui já conhecia a história do livro e quem, quando estava lendo, já sabia do plot twist. Por mais que o plot twist ele é óbvio, não quero dizer quem descobriu lendo. Quem não sabia desse plot twist que o médico e o monstro eram as mesmas pessoas. E quem já Eu conhecia a não história sabia. antes, né? Que é um. Eu nem Eu já, conhecia. eu Eu já já sabia. sabia. Eu já sabia porque eu já tinha lido esse livro na adolescência. Na verdade, até antes, acho que eu li, eu tinha uns 12 anos. Aí eu sabia, mas não lembrava dos detalhes. Uhum. E Eu eu acho não Eu que já eu não sabia. sei sabia se eu tinha esse porque. spoiler, mas eu lendo sim deu pra sacar. No meu caso foi porque eu sabia que era uma história que tinha inspirado o Hulk, por exemplo. E aí eu já associei. Eu falei, é a Legal. mesma. É a mesma. A mesma pessoa é o médico e o monstro. Eu não E eu conhecia não a história, sabia. então também não sabia. Mas durante a leitura eu cantei a bola pra Bia até que tinha terminado antes. E do plot era isso mesmo. Eu acho que eu também nem conhecia a história, mas eu já tava prevendo um pouco, porque eu acho que as possibilidades ali de plot é bem limitada até. Eu pensei, ou é isso, ou o Jekyll tá fazendo algum experimento como que é o nome Hyde. do monstro? O Hyde. Eu tava ou nessas duas hipóteses, eu pensei, é uma coisa ou outra, uma dessas duas. Mas eu achei bem previsível mesmo. É o... não estamos te ouvindo. Ele tá metendo louco. Probleminhas técnicos. Não, eu acho que ele tá. Eu acho que ele tentou falar mesmo. Eu Quem? era assim, Eu acho que o Elton tá metendo louco na gente. Não, pior que não. Voltou? Mexi nas configurações. Voltou, Não. voltou. Fui perceber que era a mesma pessoa bem próximo do final, quando o amigo dele vai visitar, e aí ele viu o cara entrando lá, e aí ele bate na porta e já é o médico de novo, né? Aí eu falei, esse cara tá metendo louco, mano. Só que eu pensei que era a dupla personalidade. Só que aí eu falei, pô, mas como é que ele ia fazer a parte corcunda, meio baixinho e peludo, das unhas grandes, né? Mas aí eu só fui suspeitar realmente mais pro final, porque eu não tava mano, é quase esperando. o Nosferatu, né? O antigo. Para pra pensar. Eu achei Eu fiquei realmente. Drácula, pensando ele Drácula, como por ser de uma parecendo época o Corcunda parecida, de ele Notre tem um pouco Dame. dessa influência também, Tatá. Eu achei mesmo que ele tivesse. O Nosferatu mesmo, aquele antigo que ele era corcunda, assim, com os unhão, assim, baixinho. Eu tinha uma noção, eu não sabia da história, eu não conhecia a história, mas eu tinha essa noção que o médico ele cria alguma coisa, não sabia totalmente que era ele. Eu sabia que tinha esse negócio de vida dupla só. Eu acabei pegando o que era quando o Luiz comentou que uma das adaptações é o Professor Aloprado, aquele filme do Ed Murphy, de 900 e final ou começo de 2000, não lembro, mas que a gente assistia na adolescência, na infância. E achei muito engraçado, porque realmente é uma adaptação cômica de Um Médico e um Monstro, porque ele era o professor, gordinho, atrapalhado, ele faz a poção que ele vira o bonitão, pegador, que sai fazendo cagada pra todo lado. Seguindo aqui então, dar um pequeno resumo da obra, que
vai dar pra contar muito fácil o livro inteiro, porque ele é bem curtinho. Mas em determinado momento, um advogado, que ele era muito amigo desse médico, o Dr. Jekyll, ele começou a ter suspeitas de um cara, esse tal de Mr. Hyde. E o livro ele já começa interessante até por causa disso, porque o nome Hyde em português seria esconder, e você vê que ele é um personagem que se esconde, quando ele foge, ele tá escondido. Tem até um trocadilho que eu acabo falando depois. Mas ele começa a ficar meio cismado com esse cara, porque é um cara que ele descobre que tem algumas atitudes meio esquisitas, como uma vez que ele estava andando na rua, atropelou e pisoteou uma criança, e depois ele pagou o silêncio dos pais com um cheque no nome do médico, o Jekyll. 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 É, E o que trazia mais dúvidas assim para esse advogado, que era um amigo próximo, além de ser do Jack o seu cliente dele, o advogado, o nome dele era, deixa eu ver que eu anotei aqui, eu já esqueci, é o Sr. Utterson. O Utterson tinha mais essa ressalva com o cara, porque no testamento do Jack, o Jack o colocou: em caso de morte ou desaparecimento, eu quero que todos os bens fiquem para o Mr. Hyde. Aí ele já ficava assim, como assim morte ou desaparecimento? E ele sempre ficou inculcado muito com esse desaparecimento, porque se eu sumir Não por era mais só de 3 meses... desaparecimento, era desaparecimento suspeito. Mais suspeito ainda. Mas aí tinha isso do desaparecimento, que ele já ficava, ué, mas que isso? E de alguma forma ele começou a achar que esse Mr. Hyde poderia estar chantageando o médico, porque o Jekyll sempre foi uma pessoa boa, um cara normal, vamos dizer assim. E isso é uma das coisas muito interessantes do livro também, porque o meu, como ele é essas edições mais grandonas, tem umas considerações, no começo, nota de traduções, é dito que é um livro muito interessante de ler uma segunda vez, porque a primeira vez você ignora muitas coisas, como eles falam que o médico era uma pessoa boa, mas em vários momentos que não fala o que é, mas fala que o médico ele tinha um caráter duvidoso, ele gostava de fazer uma coisa assim esquisita que o livro não fala o que é. Então, numa primeira lida acaba passando despercebido. Mas aí seguindo isso, como ele não tinha contato com esse Mr. Hyde, um dia ele seguiu esse cara, encontrou ele lá, falou: Não, o Dr. Jekyll falou de você. Ele falou: Falou de mim nada, para de mentir aí, cuzão. E, e seguindo a história, tendo isso, em algum momento, esse Mr. Hyde ele assassina uma pessoa. Ele assassina, disso ele meio que vira um foragido. O senhor Utterson, o cara que foi assassinado também era cliente dele. Então ele já fica mais inculcado com isso. Ele fala: Não, justo o Hyde, que é o protegido do Jekyll. Ele vai com um amigo deles também, que eles eram 3 amigos muito, muito próximos. Fala, que é o Lennon. Ele fala: Lennon, você tá tendo contato com o Jekyll? Você sabe desse tal de Hyde que ele protege? Aí o Lennon até falou: Não vou falar não. Não falo com o Jekyll faz uns 10 anos, porque ele tinha umas ideias meio tortas aí e a gente afastou. Eu quero dizer, nessas partes já vai colocando meio o caráter do Jekyll meio que à prova. Que o Lennon, inclusive, falou: a gente teve umas desavenças aí porque ele tava com umas ideias meio tortas. E depois disso, que ele vai falar com o Jekyll também. Acho que tô acabando passeando um pouco na história sem ordem cronológica, mas tá dando pra entender. Ele vai conversar com o Jekyll. O Jekyll tá com uma carta depois desse assassinato, tá muito triste lá. Tá com uma carta falando: Não, essa carta aqui é do Hyde, eu joguei o papel fora, então, a embalagem fora, então tá só a carta mesmo, eu quero que você use isso aqui só pra eu ficar inocente, né, que fala que eu não tenho nada a ver com o que aconteceu. E o Utterson, ele vê essa carta, ele compara com uma outra carta do Jekyll e começa a ver que a caligrafia é parecida, como se fosse a mesma pessoa que escreveu. E nisso ele acha até que o Jekyll tá passando pano pro Hyde de novo, porque ele escreveu aquela carta ali pra falar: Oi, não estamos tendo mais nada, e o cara tava ali. Seguindo também, deixa eu só, já perdi um pouco do fio. E nisso, o Jekyll ele acaba voltando a ter contato com o pessoal, começa a viver a vida dele normal por mais um tempinho, até que ele fica totalmente reclusão. Ele estreita laços com o Lennon de novo, esse outro médico amigo deles.
E depois de um tempo ele fica totalmente recluso. Não quer mais ver ninguém, não quer falar com ninguém. O Utterson vai atrás do Lannion de novo pra ver o que aconteceu. O Lannion, assim, tá com uma aparência terrível, de quem tá muito doente, fala, não, eu vou morrer daqui a pouco. Quando eu morrer, pega essa cartinha aqui e lê só quando eu morrer. O Utterson volta pra casa, olha a cartinha, dá aquela curiosidade, quando você morrer, ó. Aí ele vê e tá escrito lá, só é pra abrir mesmo, dentro do envelope tem outro envelope falando, só é pra abrir mesmo quando o Jack sumir. Ele fica assim, como assim sumir, cara? Que porcaria é essa? Em determinado momento, também os funcionários do Jack, um dos funcionários vai chamar o Utterson e fala, olha, meu chefe tá estranho, tá todo mundo com medo, tem um negócio esquisito, e é só você indo lá pra você entender. Ele vai lá e tem todo esse mistério, porque a voz que tá respondendo no quarto, que ele tá super recluso lá, ninguém sabe mais o que tá acontecendo com esse cara, é uma voz diferente. Ele fala, não, eu conheço a voz do meu patrão, eu acho que aquele Hyde lá fez alguma coisa com ele, tá se passando por ele. Eles arrombam a porta e descobrem que realmente era o Hyde que tava lá, o Hyde tomou veneno quando viu que eles iam arrombar a porta. Começam a fuxicar as coisas lá, encontram um Novo Testamento, deixando tudo pro Utterson, e, em vez de pro Hyde, e uma cartinha meio que explicando o que aconteceu também. E essa cartinha fala que é pra ver a opinião do Lannion primeiro. Então o Utterson volta pra casa, lê as duas cartinhas, e primeiro a do Lannion, ele percebe que o Lannion um dia, o Jekyll pediu uma ajuda pra ele, falou, não, vem cá me ajudar no negócio. Ele foi lá, ele chegou, tava o Hyde com uns... Ele levou umas poçãozinhas lá, né? O Hyde apareceu, falou, tô com a poção aqui, misturou uns negócios, falou, você quer ver o que aconteceu ou você quer ir embora? Ele falou, não, vou ver, pô, tô aqui, né? Aí ele tomou a poção, e esse é o grande plot twist, que o Hyde ali se transforma na hora no Dr. Jekyll. Então, sempre foram a mesma pessoa. Eu até anotei umas partes aqui que eu vou querer ler, mas nisso que acontece isso, o Lannion até fala que quando aconteceu isso, minha vida foi abalada até as raízes. Eu deixei de ser um ignorante para ser cúmplice daquilo. E foi por causa disso que ele ficou tão doente, que ele acabou até falecendo. Por causa dessa coisa grotesca que o Jekyll acabou envolvendo ele. E já na carta do Jekyll, conta esse ponto de vista, que ele tinha muito esse fascínio de dividir nos estudos ele percebeu mesmo que ele poderia ter dois lados, um lado da inteligência. Eu coloquei aqui para ficar mais bonitinho. Ó. Ele fala que ele estudou os dois lados de minha inteligência, a moral e a intelectual. Aprendi a reconhecer a dualidade primordial do homem. Descobri que certos agentes têm o poder de abalar e remover essa cobertura carnal, tal como o vento faz tremular as cortinas de um pavilhão. Fui obrigado a aprender que as agruras e angústias da nossa vida estão postas para sempre sobre os nossos ombros, e quando tenta-se descartá-las, elas voltam com um peso mais extremo e mais terrível. Reconheci que meu corpo natural é apenas a aura e a radiância de alguns poderes que compõem o meu espírito. Eu acho que agora, parando para perceber, eu estou explicando de uma forma bem bagunçada, mas ele aprendeu a dividir o corpo dele em dois, e quando ele virava esse outro, ele se sentia mais malvado, mas nossa, agora eu vou aprontar. E por isso que ele fazia tantas maldades nessa forma de Hyde, enquanto ele mantinha as aparências como Dr. Jekyll. Então ele sempre tinha essa, de ser o Jekyll durante o dia, e quando quer aprontar vira o Hyde, porque o Hyde é uma outra pessoa, então ele não vai ser julgado, esse tipo de coisa. Ele deixa ele viver, ele tinha tanto ele protegido, porque o Hyde fazia parte dele. Eu acabei até nisso ele até fala em alguns momentos que ele começou a fazer isso, porém um dia ele acordou e, sem ter tomado a poção, ele acordou como Hyde. E isso assustou muito ele, porque nesse momento ele viu que meio que estava fora de controle. E ele, depois da morte, inclusive, ele parou de ser Hyde. Não, depois da morte eu acho que ele parou de ser Hyde primeiro. Depois um dia ele acordou como Hyde, como se o Hyde quisesse aparecer, e uma coisa assim. E é aí que ele começa a reclusão dele de novo, porque ele tá vendo que ele tá se tornando mais Hyde do que Jekyll.
Até o momento que os caras descobrem ele e ele vai lá e se desfalece. Deixa eu só pegar aqui também o próximo. Dei o resuminho, o final. Agora, umas considerações minhas. Eu achei que a construção do suspense desse livro, ele é legal, apesar de óbvio. Realmente, ele te dá tudo ali para você descobrir antes de que a novela conte para você que era a mesma pessoa, desde a caligrafia igual. Então, ele é óbvio e mesmo assim ele não é ruim. O plot twist, ele ainda é interessante porque você vê pelo lado do Jekyll. É um livro que você, como eu disse, se você lê uma segunda vez, você tem uma opinião diferente, principalmente da moralidade do Jekyll. Eu achei isso muito bem construído e eu peguei também uma citação de um escritor russo, o Vladimir Nabokov, contando muito dessa parte da moralidade, porque é uma coisa que eu entendi muito assim no livro, por mais que fique aberto a interpretações, ele dá uma interpretação ali meio general, mas meio geral, e a gente vai pro lado que a gente quer, mas o Nabokov, no livro dele de Lições de Literatura, ele diz: Jekyll é bom? Não, ele é um ser compósito, uma mescla do bem e do mal. De certa forma, o Sr. Hyde é um parasita do Dr. Jekyll. A costura moral do Jekyll é sofrida quando julgado pelos padrões vitorianos. Trata-se de um hipócrita que oculta cuidadosamente seus pecadinhos. É vingativo, jamais perdoando o Dr. Lennon, de quem discorda em matérias científicas. É imprudente. Hyde está misturado dele, está dentro dele. Nessa mistura de bem e de mal, o que existe no Dr. Jekyll, o mal pode ser separado sob a forma de Hyde, que é um precipitado de maldade pura. Precipitado no sentido químico, uma vez que algo de Jekyll composto permanece presente quando ele se horroriza com as ações de Hyde. Então aqui o Nabokov ele acaba dizendo que essa parte do Hyde, que é como se fosse uma sujeirinha ali que existisse dentro do Jekyll, também é o Jekyll. O Jekyll, na verdade, não é que o Hyde era ruim, o Hyde era ele. Ele só usava o Hyde para poder fazer as coisas sem ser julgado. O cara era um grandíssimo de um filho da puta. E agora também eu queria colocar assim para cada um falar um pouquinho. Vou colocar na ordem aqui das câmeras, então vou pedir para Tatá falar primeiro as considerações dela e o que ela achou desse livrinho. Tá. Seu Não som. dá pra ouvir nada. Dá pra Nando, o ouvir Luiz agora. tava falando ali com você. Oi, Dá Luiz. pra ouvir? Dá pra eu e a Alessia primeiro, né? Porque eu vou cantar parabéns aqui pro meu pai já já. E aí a gente já queria já pra falar já e aí não comprometer a reunião. Tá bom, então. Dá-lhe, Luiz. Mano, então, pô, como eu falei, né? Eu já sabia a história do livro, né? Eu já meio que a virada de história do livro, né? Não vou falar que eu sabia o livro inteiro. Mas algumas coisas, igual você comentou, eu tinha a impressão errada. Por exemplo, na minha cabeça, eu ficava crente que ia ser uma história de lobisomem. Que, tipo, o médico monstro, ele era um lobisomem. Porque em capas, em outras adaptações, assim, normalmente o visual do monstro é cheio de pelos e tudo mais e parece um lobisomem. Então eu sempre me enganei a respeito disso. Mas na real era só um cara arrombado. E aí. E o que, honestamente, assusta mais, né? E aí. Eu acho que, tipo, todo esse drama de, tipo, ele vai entregando pistas durante o livro, que, obviamente, né, é uma narrativa batida pra gente hoje em dia, mas pensa assim, em 1886, que foi quando foi lançado, pô, isso aí deve ter sido, nossa, absurdo. O cara inventou a literatura 3 agora, e aí deve ter sido uma loucura, né? Tipo, imagina todas essas viradas narrativas na época. E aí, e de fato, é muito inteligente, por exemplo, aquela questão da assinatura. Pô, nesse momento eu falei, pô, esse negócio da assinatura é da hora, que ele tá reparando que os dois têm a mesma, tipo, parece que é a mesma caligrafia. E é algo que faz sentido pro final, né? Porque, de fato, né, parece o advogado lá, ele entende, né? Ele pensa que o doutor tá meio que aliviando a barra do Hyde, né? Mas na real são a mesma pessoa. E aí eu achei tipo, o livro bem divertido. Eu não tenho como comparar com outras
obras da mesma época, né? Tem aquele negócio. Tem uma coletânea muito famosa, que inclusive foi nela que eu li, né? Que é Frankenstein, o Drácula e o Médico e o Monstro, que normalmente foram escritos ali na mesma época. E aí eu li um pouco do Drácula, mas eu acho que o Drácula eu não acho que é comparável com os outros dois, porque os outros dois são mais curtinhos, né? São mais objetivos, e o Drácula é imenso. Aí eu acho que é até injusto comparar. Mas, pô, eu achei divertido, a parte do suspense é legal. Tirando algumas escolhas de palavras que eu achei muito. Eu acho que foi o primeiro livro que a gente pegou pra ler que eu tive dificuldade pra ler algumas paradas, mano. Que eu acho que o meu hábito de leitura não tá afiado o suficiente. Aí tinha algumas palavras lá que eu ficava bem perdido. Mas foi uma leitura legal, fluiu. E a história é legal. Eu já vou adiantar aqui minha nota, eu acho que é uma nota 7. Eu acho que gostei do livro e pretendo continuar lendo outros livros da mesma linha. Lele? Bom, como eu falei, eu já tinha lido esse livro quando era mais nova e foi legal reler, primeiro porque eu não lembrava tanto, mas independente se eu lembrasse, eu acho que eu teria outra visão hoje, né? Tipo, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo algumas coisas diferentes. E o que mais me chamou a atenção no livro foi o fato do Mr. Hyde e do Mr. Jekyll eles terem, tipo, características físicas que vão mudando de acordo com quanto de controle cada personalidade tem. Então, no começo, eles descrevem ali o monstro como um cara baixinho, meio mirrado, ele tinha uma aparência feia, né? Ele, para mostrar que ele era mau, mas ele era pequeno. E o Dr. Jekyll era um cara bonitão, alto, né? Um cara imponente. E Uma aí, consideração, Lele. Oi. Quando o Utterson vê o Hyde pela primeira vez, ele descreve como se alguma vez via a assinatura do diabo no rosto de alguém, foi no Sr. Hyde. Sim. Mas aí eles vão mudando essas características, então conforme o Hyde vai tomando mais controle e ficando mais tempo na ativa do que o Jekyll, o Hyde cresce, então ele começa a ser descrito como aí um homem mais alto, ele cresce a estatura mesmo, e o Jekyll ele vai diminuindo, mostrando que aquela parte da personalidade está perdendo o poder. E aí eu achei muito legal essa escolha para mostrar mesmo que, tipo, o Jekyll ele foi se encolhendo nessa, nessa equação. E, cara, eu acho que é um plot bem interessante. E as pistas, elas são óbvias, mas é isso que o Nando falou, não estraga a experiência. E eu acho que é necessário, porque senão poderia só chegar no final e, ele é o médico e o monstro. Eu acho que ficaria meio jogado. Então é legal e a forma como foi construída. E eu gosto desses livros de literatura gótica, já li vários. O meu preferido é o Frankenstein, que é perfeito, assim, que eu li recentemente também, eu li Concordo. esse ano. E eu achei legal, tipo, eu acho que não dá para ficar comparando exatamente com os outros livros da época, porque ele é muito curtinho. Então, tipo assim, acaba que a narrativa também é muito encurtada. Mas eu daria uma nota 8 aí, eu acho que é bem legal, flui muito bem a história e é bem cativante. Você quer saber o que vai acontecer. E é isso, Nota nota 8. 8. Aí você já tinha falado, né? Perdão. Seguimos agora sim com a Tatá. Ô, Ah, vou no banheiro rapidão ali, mas eu tô bom. ouvindo, pode ir falando. Tá me ouvindo? Sim. Ah, eu achei o livro interessante pra caramba. Eu sinto que achei que eu ia ler mais rápido. Vocês estavam falando, li de uma vez só. Eu não consegui ler de uma vez só. Eu sinto que eu peguei várias vezes pra ler. Esse livro nunca acabava. Eu lia, o negócio não acabava nunca. Mas acho que eu também criei essa expectativa de ler rapidinho e foi maior do que eu imaginava.
Sobre o plot, eu não lembro de nunca ter recebido spoiler desse livro, eu não sabia nada da história. Ou poderia saber também, ter internalizado, assim, de alguma forma, porque eu realmente não lembrava. Mas logo no comecinho, assim, do livro, eu já percebi o plot, que fala que... Quando tá explicando a história do Mr. Hyde, que ele pisoteia a criança, que daí entrou e saiu com um cheque com o nome de outra pessoa, assim, é a mesma pessoa. Já na hora eu saquei. Eu acho que fica bem explícito mesmo que o plot da história realmente não. O autor não tenta negar, não tenta esconder, ele realmente constrói essa narrativa de uma forma que faz sentido, mas realmente fica óbvio. Mas como as outras pessoas já disseram, tipo, eu entendo que pra época não era tudo quanto é pra gente hoje, né? Com tanta informação, com tanta literatura disponível. E como essas obras já influenciaram muitas obras que vieram depois, a gente já está acostumada, né, com esse estilo, com esse tipo de enredo, então acaba que não surpreende, mas eu entendo que para a época poderia ser realmente algo maior, mais significativo. Tem uma técnica literária que eu acho muito legal, que é o narrador testemunha. Eu acho muito interessante, é um recurso que também é usado nos livros do Sherlock Holmes, que você usa uma terceira pessoa para narrar, para fazer parte da história, para contar os fatos da história, né? Sem tirar o suspense da história, narrando a vida ali dos protagonistas. Imagina que se fosse o ponto de vista do Jekyll, né? Seria o protagonista da história. Não ia ter plot, né? Então, o autor ele escolhe um foco em outro personagem para que o leitor descubra junto com esse personagem tudo que está acontecendo, né? Dessa forma, o suspense ele vai crescendo de uma forma que o autor consegue incorporar todos esses elementos ali na trama. E eu acho que é uma técnica bem interessante uma escolha assim, de narração bem interessante. É um estilo também que surpreende. A leitura eu achei bem simples, bem fácil. Eu tava, por ser um clássico ali, eu tava esperando realmente algo mais, sei lá, vitoriano, talvez. Mais elaborado, como foi em Frankenstein, por exemplo, que é uma leitura bem diferente. Eu tava esperando algo desse nível e acabou me decepcionando um pouco por ser bem simples, tipo, não que seja ruim, mas eu tava esperando outro tipo de imersão. Então, foi ok. Sobre a história, foi ok também, tipo, não me surpreendeu, mas eu achei interessante, tipo, essa reflexão que o livro faz sobre o lado ruim das pessoas, né? Sobre chamar a atenção para esse lado ruim das pessoas e que fala um pouco sobre uma filosofia que eu acredito, que o homem é um espectro, mas aí deixo já com Dostoiévski essa parte. De forma geral, achei que o livro tá ok, passa de ano, não achei surpreendente, mas também não achei ruim, então diria uma nota 7. 7. E é isso. Não sei se eu esqueci Emerson, de alguma coisa. Sei que a Letícia não sei se foi a Letícia ou ele falou alguma coisa, falou assim, nossa, vou comentar sobre isso também. Mas eu já esqueci. Não sei. alguém Se vai você acabar lembra. voltando nisso. Aí você aproveita e deixa. Eu não pego o gancho. Vai lá, Minha vez Guinaverso. agora? Sim, senhor. Então, eu gostei bastante, assim, tipo, eu peguei bem rápido, eu peguei pra ler ele antes de ontem, eu tava ainda assim, tipo, putz, eu vou ler, sabe, eu não sei se ia dar tempo. Mas daí eu comecei a ler, eu vi que ele era bem tranquilo de entender, acho que de todos os livros que a gente leu, assim, foi acho que o que eu mais consegui me concentrar ali na história, porque eu achei que, tipo assim, por conta de não ter muitos personagens e ser um pouquinho mais simples o enredo, sem ter, tipo, muitos detalhes, eu acho que a leitura foi bem fácil, assim, tipo, em comparação aos outros livros que a gente leu, assim, eu achei que foi o mais fácil, inclusive. E a história também, assim, eu achei bem interessante. Eu nem tava pensando muito, assim, no plot, até a metade, mais ou menos. Eu tava, tipo, mais tentando entender, assim, a persona do Hyde. Porque pra mim ele ainda ia ter uma construção em cima dele, o porquê que ele é tão aterrorizante. E eu achava que justamente o plot ia desvendar tudo isso, né? Independentemente do que fosse. Mas Concordar eu um já tava pouquinho. esperando. Também, tipo, eu Pode também criei falar? essa expectativa de que, tipo, o monstro ia virar um monstro uma hora e nunca teve monstro, isso me deixou um pouco decepcionado. Desculpa cortar. Sim, 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 sim. Eu tava achando, no começo eu já fiquei assim, mas o Hyde já é um monstro, ele vai ficar piorando, como que vai ser? Mas depois eu entendi que aquela era a forma do monstro mesmo, né? Que, tipo, por mais que ele não fosse um monstro de verdade, ele tinha uma forma humanoide até, só que uma pessoa Esse lado feia, ruim por é como assim dizer. E que, monstro. tipo assim, todo mundo sentia uma aura estranha nele, né? E tem uma explicação, né? O livro explica depois isso, né, até.
Mas eu tava mais por isso, assim, de tentar entender o que é a persona desse Hyde, né? Porque claramente ele era o ponto central ali da história, né? E aí tem a relação dele com o Jekyll. Então, eu fiquei assim, tipo, de plot eu nem pensei muito, mas eu pensei que com certeza ou é o próprio Jekyll mesmo, ou o Jekyll é tipo um cientista e tá mexendo com ele ali, fazendo alguma coisa. Mas eu fiquei mais propenso em achar até que era a mesma pessoa por conta da capa, né, do livro. Eu acho que assim, a forma do monstro em cima do cara, assim, meio que já deu uma conotação, assim, de que seria uma coisa interna do médico, né, no caso. E não alguém sendo perseguido ou alguma outra coisa, né? No Eu caso, queria Então, falar questão, uma coisa aqui pra mim que o eu livro não foi esqueci nem de o falar, plot em si. Pode falar, pode falar. que essa questão do nome, eu acho que o que confunde a gente é a escolha de tradução, porque em inglês o nome é o Mr. Jekyll and in Mr. the Hyde. Hyde é Mr. Hyde, né? Tipo, então fica mais claro o nome, já o conto. Eu não cria essa expectativa de que existe um monstro. Eu acho que isso é uma coisa, tipo, nossa, assim, do Brasil, de na hora que foram traduzir, quiseram colocar que, porque ele tem essas atitudes deploráveis, ele é um monstro. Mas é um monstro no sentido figurado só, não é realmente o monstro. Eu acho que acaba, não sei, tipo, ao mesmo tempo que em inglês o nome faz com que já entregue o plot de cara, em português ele cria uma expectativa de algo que não existe. Enfim, Sim. de Eu qualquer acho que forma, também Você fica achando essa que será que é tipo um expectativa, Frankenstein ou, né? eu acho que sim, essa parece expectativa muito, também né? vem muito porque ele veio junto com histórias de monstros, que no caso é o monstro de Frankenstein e o Drácula. Como que é o nome em inglês traduzido? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ou o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É tipo o Senhor Jekyll e o Senhor Hyde. Esse é o nome do livro em inglês. Eu acho que tudo isso muda, tipo, o jeito que você interpreta a capa, o nome do livro em si, Uhum. porque eu acho, né, uma ideia só, de que o livro, por ser, tipo, bem simples, ele dá muita margem pra você ir preenchendo ali já, né, alguns plots, Nossa, né, tipo... tá na escola, eu achei paia, em- viu? Acho que os designers têm que mudar esse conceito. Ou sei que lá, daí, às vezes, de uma outra. tira um pouco a surpresa, algumas surpresas, né. Mas eu achei interessante, inclusive assim, justamente sem meio que pretensão nenhuma, eu achei o livro bom, sem tipo ficar considerando o plot, eu já tava gostando. Pra mim eu pensei assim, mano, né, independentemente do plot, a ideia em si eu achei interessante. Pro finalzinho, na verdade, quando revela, né, que eles são a mesma pessoa, que eu acho que foi a melhor parte pra mim assim no final, que é justamente o conflito moral que o livro tenta trazer, né, dessa dupla personalidade, de como que, na verdade, todo mundo tem um lado mais obscuro, e o Jack, principalmente por ser uma pessoa muito privilegiada, né, tipo, na hora que tá explicando, explica que ele é uma pessoa que veio de um super privilégio, sempre teve, tipo, tudo e, né, teve uma vida super mais elitizada, assim, por assim dizer, né, e aí nesses ambientes também se tem muito mais julgamento e tudo mais, né, então eu acho que reforça até um pouco o porquê que o Jack em si queria, né, virar o Hyde, sendo que, tipo, pô, você tá virando uma pessoa mais feia, mais agressiva e tudo mais, mas meio que ainda trazia um certo prazer pra ele, né? Eu acho que eu fiquei tentando, para mim eu fiquei tentando amarrar isso, né? Tipo, pô, por que que o cara escolheria se tornar um monstro, sendo que ele tem uma vida perfeita ali e tudo mais, né? Mas justamente tem o lado também que diz que ele usava justamente por não ser a mesma pessoa, não ter a mesma aparência, né? Mas eu acho que independentemente de você trocar fisicamente mesmo de persona ou só idealmente, né, para agir, as consequências no final acabaram pelo menos, né, sendo a mesma, né? Por mais que ele conseguisse se esconder, o final foi trágico do mesmo jeito, né? Então, eu acho que essas reflexões desses conflitos, né, internos, assim, que meio que tem dentro de todo mundo, faz o livro ter um peso, assim, também, eu acho, usando, tipo, o monstro como uma metáfora até por algo que é meio que humano, né. Não que tenha um monstro, né, questão de tradução, né, mas eu gostei, eu achei bem interessante, assim, acho justamente por ser fluido também, né, então, pra mim foi bom, assim, tipo, pô, era justamente o livro que eu tava precisando ler agora, assim, mais tranquilo, mais simples.
E eu gostei, eu achei interessante. No finalzinho só li assim, eu achei bem fluido mesmo esses conflitos morais que ele tinha, né? Essa parte eu peguei bem rapidinho, achei interessante. E foi isso. Eu daria uma nota 7 para 8. Acho que eu daria um 7, né? Sete. Pode ser 7, pode ser 7. Que isso, eu tô dando a maior nota até agora. Eu gostei, podia ser um 8 também. Vai, Até Eljon. um 10. Então, se eu aqui mais pra perto, talvez eu nem apareça, por causa que né, minha voz não pega direito. Vocês vão ficar gigantesca na frente. Mas eu vou na contramão aí de vocês. O título me quebrou muito quando eu descobri o plot do livro, porque eu esperava muito mais um monstro sendo criado pelo Dr. Hyde lá, o Hyde não, o Jekyll. E aí, e com o Hyde sendo o auxiliar dele, eu falei, não, agora vai vir um monstro, e o cara que tá contando a história, que é o advogado, ele vai muito se lascar em breve, né? O monstro vai atrás dele, porque provavelmente ele vai descobrir uma coisa muito grave. E o título me enganou completamente. Fui chegar no plot, eu falei, tipo, nossa, é isso? Então, tipo, O eu criei Utterson uma na metade. expectativa muito grande e o filme não entregou. Então, tipo, o filme, ó, o livro, eu acabei ficando bem. Minha nota do livro vai ser bem mais pra baixo, porque eu acho que eu consegui querer uma história mais interessante do que o livro apresentou pra mim. E a única parte que eu achei muito boa, assim, foi a parte que a Lê falou, da metamorfose que ele vai sofrendo, porque uma hora ele acorda, ele dorme como um e acorda como outro, e aí ele tá ficando menor, ele tá com as unhas crescidas, cheio de pelo, ele vai criando a dualidade que ele já não sabe se ele tá sendo ele ou se ele tá sendo o Hyde, né? E aí, tipo, sei lá, eu não consegui também me apegar aos personagens, nenhum personagem, nem o que tá contando a história, o advogado, me ganhou muito. Eu fui só lendo assim, bem arrastado. Não, o livro não conseguiu me prender, assim, eu acho que foi bem. Só mais um livro a ser lido. Nossa, em quase nenhum momento, até o momento da dualidade, que ele tá lá, ele, como o Gui falou, ele é um cara privilegiado, tinha tudo, para que ele ia ficar querendo provar e se tornar um monstro, ficar mais feio, para poder cometer os crimes lá, chutar uma criança. Ele poderia fazer isso tranquilamente à noite, colocar uma máscara, chutar uma criança, porrar um idoso, a criança aqui. Você concorda com isso, Liz? Oh, mas o Mr. Hyde nem era tão mal assim, ele nem fazia tanta coisa de mal. Quer dizer, ele matou uma Ele pessoa matou lá, um né? cara e pisoteou uma criança, que a gente ficou sabendo É, só. Imagina. Depois, Matou o cara na paulada. É. Ah, mas foi no ápice dele então, também. eu No preferiria que auge. ele experimentasse a dualidade sem ter que usar droga, porque ele poderia simplesmente não desenvolver uma droga e sair à noite fazendo as atrocidades que ele quiser, acordar de manhã, atender a galera, ser um excelente médico aí, um cientista, que eu não entendi muito bem o que ele era. Mas a crítica é justamente essa também, mano. Ele tava viciado na droga do Hyde. É. Tipo, eu acho que tem esse elemento de crítica Ele também fica a um dependente certo químico, vício. né? Quando ele para de Oi? usar, tem uma hora que ele não aguenta e fala, só mais um pouquinho, ele vai lá e usa de novo. Não só a parte do vício, mas a parte de que tipo, ele foi meio frouxo em fazer as coisas. Ele precisou criar uma droga que transforma ele para ele poder ter uma atitude de pessoa ruim. Ele precisava, dava pra ser ruim. E assim, Não, e que de qualquer jeito uma tava das totalmente maiores debaixo do coisas que guarda-chuva dele, né? acontece No no testamento e dia a tudo dia, né? mais. Tipo. Quantas pessoas não colocam a culpa de um ato absurdo em bebida? Então. Mas sei lá, eu não me pegou muito esse livro, não. Eu realmente achei ele bem mais um livro só. E se eu for dar uma nota, a nota é 5, né? É Quem ótimo. nunca usou o foi mal, tava doidão. Tipo, sei lá, eu achei todo mundo muito fraco de personagem, sem muita motivação para as coisas. Tipo, eles não queriam experimentar, mas por quê? Você tava doidão ontem, Luiz? Ontem eu e o acho Luiz que eu viramos percebi o um. Mr. Hyde, velho. Eu acho que eu Pisotearam percebi um criança. furo nessa história, inclusive, de que assim, o Jekyll, a intenção dele era usar o Hyde como um bote expiatório, por assim dizer, para fazer as coisas ruins dele, né? Mas Uhum. no final das contas, e aí depois ele no testamento ele diz que ele vai desaparecer, sendo que o bote expiatório que vai desaparecer, na verdade, é o Hyde, tá ligado? Não faz muito sentido ele ter um testamento pra quando ele desaparecer, sendo que, tipo, quem desapareceria seria o Hyde, né? Porque é o Eu Hyde que acho que faz as coisas erradas. a questão disso não é nem furo, é que assim, Não e é um se um furo, dia é. decidir ter só Meio o que teve Hyde? um Aí eu quero continuar com a minha erro de grana, porque eu não cálculo, tenho né, no herdeiro, eu caso. sou o último da geração. Sim, sim, sim. Faz sentido até nesse ponto, né, e tudo mais, mas, tipo assim, meio que foi um erro de cálculo do Jekyll, inclusive, né, tipo, Uhum. eu acho. Porque, tipo, pô,
que ele vai desaparecer, no final das contas, quem acabaria desaparecendo era o Hyde, né? Dentro do inclusive, cálculo dele. quando eu for dar a minha parte, eu quero até voltar nesse pontinho aí, só pontuar pra você me lembrar, que eu tive uma interpretação diferente quando eu tava no começo. Mas agora, seguindo, Bia, Então, só deixa eu dar mais É um verdade. aditadinho por todo o raciocínio aqui. vai lá, Desculpa, eu Elton. cortei o Elton, né? É, que nem, Desculpa. tipo, não, tá tranquilo. É porque, tipo, eu entendi a proposta do personagem, as coisas que colocar e tal. Só que foi uma sequência de decisões tão ruins, assim, tipo, do livro dele preocupado e ele sendo extremamente chato. Ele até volta a ser legal durante um ele sendo bem chato com tudo, assim. Até com os funcionários dele, o mordomo, que ele pode passar ali da porta. Mas, tipo, ele tentou. Dá pra ver que ele é um personagem de uma pessoa de índole completamente péssima, né? Mesmo quando ele é o médico ali depois. Mas ele é um personagem que ele quer ser ruim, mas ele não consegue ser ruim, não ser aquele ruim legal que você lê e você fala, pô, esse cara é ruim, tipo, o Joffrey, que ele é, tipo, só é ruim, você gosta porque ele é ruim, porque ele é ruim, porque ele gosta de ser ruim. Ele tentou ser ruim, mas também queria ser bonzinho no horário que ele quer, e tomar a droga e virar ruim na hora que ele quer também. Acho que lá, ele tentou fazer uma dualidade que não funcionou em nada do que ele se propôs. Assim. É um Deu errado a covarde, droga, né? deu errado o tempo. É bem covarde. É uma narrativa de um personagem que é Tinha que esperto, mas ser um rico herdeiro, né, pra fazer isso aí. Pra mim o Jekyll é mais vilão do que o próprio Hyde, na verdade. Eu acho que O Hyde, na covarde verdade, é nem uma das existiria, palavras que mano. melhor definem ele. eu acho que ele é muito Uhum. Enzo, assim, sabe? Ele tem tudo deu errado e ele tinha tudo pra dar certo. Aí era isso mesmo, era só isso pra completar. Eu achei ele bem Enzo. Né? É, Enfim, foi agora moleque, Dali mano. Bia. Eu ia só fazer um comentário, tipo, um pouco sobre isso que o Ed tava falando. Eu tava conversando com ele uns dias atrás. E ele falou de algum conteúdo, não sei se é um seriado, se é um livro, um filme, de que, tipo, o personagem recebia uma proposta de, tipo assim, ah, eu tiro tal coisa, você me dá tal coisa e em retorno eu tiro de você toda a moralidade que você tem. Então você pode ser cuzão e ruim à vontade, você não vai nem se sentir mal por isso. E eu achei interessante, a pessoa que está fazendo essa proposta, achei que é uma proposta interessante, porque para pensar, a gente simplesmente parar de se importar é tentador. Enfim, eu entendo um pouco o Jake. Dali Bia. É verdade, mano. A Agora vai de empatia é um verdade. grande veneno, né? Na verdade. Bom, eu comecei a ler no livro com uma impressão meio boba, porque eu não tinha pensado assim tanto em relação como seria a leitura, que não conhecia o livro, enfim. Eu foquei muito no personagem principal e na visão que ele tinha. A minha visão do advogado foi nada mais, nada menos que, cara, curioso, por que que ele quer tanto ver um cara que todo mundo, só de olhar pra ele, tem um ódio, e eu achei que ia gerar nessa premissa. Aí demorou para o livro me pegar e eu entender que toda essa questão do mistério entre a dualidade do Jack e o Ride começou a funcionar para mim mais do meio pro final. Ali na TV, E, entra no celular, e é só uma gatinha, não tem. e principalmente pela questão que sempre que eu imaginava o Hyde, eu não sei por quê, que aí eu me distraí muito nessa leitura dessa vez. Eu pensava muito no Chopper, modo tentativa de se entrosar com o humano. Não sei por quê, me via muito isso na cabeça. Aí, tipo, eu não peguei ódio do Hyde, por mais que ele, tentou sair correndo e atropelou uma criança. Fiquei, tipo, acontece, né? Tudo bem Eu que também espancar fiquei alguém na assim. paulada não é uma coisa, assim, muito normal de acontecer, É. mas é que Mas a era um gente falou, né? político, se Tava eu não me doidão, engano. foi mal. É raro, mas acontece. E eu acho É que era um raro, mas político que ele mata, acontece. inclusive. Eu até Não pensei, fala E mano, às muito o vezes. que era, Gui. Não fala muito o que era, não. Não? No Não sei outro livro se lá, o cara eu viajei. atropelou 2 crianças, pô, era suave. Acontece, mano. Ele pagou também. E eu comecei a ficar achando mais estranho toda essa relação de o Jack começar a se excluir, mais ainda a gente vendo mais o Hyde aparecendo na história, e o advogado e o médico a gente via mais a questão que eles tinham premissas completamente diferentes, porque às vezes o médico ele gostava muito nessa questão da questão não dessas divergências em relação à ciência e espiritualidade que acabava acontecendo. E
Achei que, assim, conforme foi indo pro final, achei muito bacana. Sigo, assim, também pensando a mesma coisa, tipo, nossa, ele só queria isso, não entendi o motivo realmente para ele explorar essa questão de tentar tirar essa maldade dele, ser essa maldade por um tempo, sem objetivo, assim, a não ser pelo simplesmente categorizar o mal. Então, tipo assim, a leitura ela é muito boa, do começo ao fim. Os segmentos não deixa bordas soltas nem nada, mas eu acho assim que ela é um grande 7. Tipo, é bom, dá pra ler. Eu gostei. Bia 7. Dali Campola. Bom, vamos lá. Eu Peraí, gostei. você se desmutou lá no aplicativo? Desmutei. O livro, assim, eu gostei dele, achei um livro bom. Ele não deixa a ponta solta, tudo mais, enfim. Eu tive sensações diferentes enquanto eu li o livro, porque assim, a história em si, se eu for pegar a história em si em geral, eu não curti tanto a história, mas é bem escrito, é bem detalhado, tanto que ela é bem curta, só que ela é tão detalhada que cada pedacinho ali você parece que tá vivendo aquilo ali mesmo. Isso é muito bom. Por isso que eu sinto que eu fiquei envolvido um pouco mais do que eu esperava, tipo, mesmo não tão interessado na história. No começo, eu tava achando, sei lá, o cara muito curioso também, além do ponto, mas enfim, aí conforme a história anda, isso vai se desenvolvendo também de uma forma melhor. E aí depois da metade do livro, eu comecei a gostar mais um pouco do Utterson. E na metade do livro foi que eu achei que ele começou a ficar mais interessante também, porque por mais que o plot tenha ficado na cara ali, e eu não tinha lido, né, os depoimentos nem nada ali, e já pensava que o plot era aquele mesmo, tava ficando mais interessante o livro ainda assim, porque eu pensei, mano, os caras vai matar ele quando eles começam a ir atrás, tá ligado? Que o Paul, é Paul, né? Como que é o nome do... Pum. É Paul, né? Ele chama ele pra investigar, ver o que tá acontecendo. Que faz dias, né, que ele tá lá no quarto trancafiado. E as coisas começam a ficar mais esquisitas que o normal. E aí eu pensei, mano, os caras vão entrar lá, vai matar ele e vai descobrir que era o mesmo cara, tá ligado? E aí vai ser cabuloso, vai ser mó tenso. Esse era o final que eu tava achando que ia acontecer. Que eu achei que ia ser muito foda. Mas aí eles chegam, né? Já tá lá no chão já. E aí eu, sei lá, aí a partir desse momento eu comecei a achar um pouco meio sem graça, porque eu falei, ah, mano, vamos ver, né, como vai ser daqui pra frente. Porque a tensão, a partir do momento que eles encontram ele no chão lá, a tensão ela dá uma caída, né? Porque fica aquele momento de tensão, não, a gente vai entrar, vamos ver, não, pá. Esse momento eu acho que foi o momento que eu mais fiquei engajado, assim. Aí, beleza. Aí, depois, na parte do depoimento ali, o primeiro depoimento termina com eles confirmando, né, que realmente ele era a mesma pessoa, né, que entre aspas, monstro. E assim, depois o depoimento do Jekyll, né? O Jekyll. Cara, eu achei um fechamento muito bom, assim, por mais que eu não tivesse, tipo, tão animado com a história em si, ali foi satisfatório, sabe? Porque detalha tão bem, fecha tão bem algumas pontas que eu tava sentindo que poderiam ficar, e aí mesmo sendo muito longo ali, eu fiquei muito satisfeito de, tipo, de ver um final tão fechadinho, tá ligado? E tão condizente com a história, assim. Então, eu senti que foi bem escrito, teve uma preocupação, assim, sabe? Por mais que, por exemplo, eu tenha ficado no livro anterior nosso bem mais engajado durante o livro todo, nesse teve momentos que eu fiquei engajado, momentos que não, mas a conclusão ela é bem satisfatória, porque ela condiz com tudo que foi construído antes, assim, e é muito bem detalhado, assim. Então, nesse sentido, eu gostei bastante, sei satisfatório, mesmo sendo
sendo previsível, realmente não estraga a experiência, assim. O plot você identificar ali. Eu acho que o final, justamente o contrário, ele complementa, ele traz questões ali de moralidade também, assim, que são interessantes, enfim. Então, não é uma história que me cativou muito, mas ela é bem escrita e ela entrega o que ela propõe fazer, assim, pra caramba, tá ligado? Muito, muito bem, assim. Mas eu gostaria que tivesse tido um pouco mais de tensão ali no final, na hora que eles encontrassem ele, tipo, sei lá, eles cometessem um crime, eu acho que ia ser, tipo, tenso pra caramba, eles, tipo, mano, eles atacarem o Hyde, né, e depois descobrindo, assim, eu acho que ia ser uma maneira mais cabulosa, assim. Eu acho que ia ser um drama mais interessante pro final. Mas, ainda assim, o final, ele é bom porque ele entrega tudo que ele precisa ali entregar pra história ser concisa. Então eu dou um 7. Sete. Então agora. Eu acho muito foda também que ele meio que cria um conceito, mano, que eu consigo lembrar de um monte de outros filmes ou clipe de música até que segue essa linha da dupla personalidade, né? Tipo o Clube da Luta, aquele das Irmãs também, que sempre tem um plot no final de que, na verdade, como que é aquele do hacker lá? Ilha do Medo também. Sim, Ilha do Leonardo Medo, DiCaprio. mano. Esse conceito é tipo assim, pô, eu acho que é um dos que eu mais gosto, mano. Pra mim é o tipo de plot que eu mais acho interessante, assim. O problema é que depois que você pega uma vez, você sempre fica esperando aquilo nos filmes, né? Fica meio manjado até Eu acho que das foi histórias. isso que estragou um pouco pra mim, Gui. Eu comecei a esperar uma história muito legal de dupla personalidade e entregou o negócio de um cara que é bem covarde. Aí eu fiquei, Mas acho eu que a acho que minha eles estavam expectativa criando esse aumentou. conceito ainda, né, mano? Mas Também. Porque é é um bem livro antigo, antigo, né? né? Mas seguindo Muito agora antigo. a minha visão, inicialmente, porque eu falei, eu já tava sabendo ali que, mesmo quando eu comecei, que o Hyde e o Jekyll eram a mesma pessoa, eu tive uma visão diferente. Eu não sabia o porquê ele tava fazendo aquilo. Eu achei, na minha cabeça, estava certo, que ele virava o Hyde, porque todo momento se referia como o Jekyll é velho e o Hyde é novo. Então eu sentia que ele estava tentando uma forma de rejuvenescer, de Sim. voltar a ser jovem, e aquilo meio que saía de controle, até porque ele falava de desaparecer e dar as coisas pro Hyde. Eu falei, pô, ele vai assumir uma persona nova ali, e porque ele vai rejuvenescer, que acabou não sendo. E eu acho que o que deu mais mérito para esse livro, por causa disso, ele é muito curtinho. O mistério ele é interessante, mas ele se desenvolve rápido. Então eu acho que o que mais me trouxe mérito para isso é justamente eu não me importava pelos personagens. Eu queria saber o que estava acontecendo, por que que levou ele a isso, e eu estava convicto que era para ficar jovem. O que acabou não sendo. Ele só tinha mesmo essa falha de caráter e falou: com essa máscara ninguém vai me julgar. Eu aqui da alta sociedade, do padrão vitoriano, posso fazer as cagadas, e de certa forma ele tá se arrependia das cagadas que ele fazia no outro dia. Realmente um negócio do foi mal, tava doidão. Opa, o gato pediu uma cola aqui, peraí. Então eu achei muito legal disso, porque subverteu o que eu tava pensando, mesmo eu sabendo que era o mesmo cara ali. Eu achei sim interessante quando começou a criar esse mistério de, eu acho que o cara sumiu, eu acho que quem tá ali é o Hyde mesmo. O que eu quis dizer de trocadilho, tem até um trocadilho legal que em inglês a brincadeira de esconde-esconde se chama hide and seek. E no livro, uma hora, quando o Hyde ele mata o cara, o Mr. Carroll, o, o Mr. Utterson ele fala: não, se você vai ser o Hyde, eu vou ser o Seek. Se você vai se esconder, eu vou procurar. Isso eu achei até um trocadilho muito legal que acabou tendo ali. E na minha visão, o livro ele merece uma nota 7. Ele é um livro nota 7, porém, eu acho que por toda a influência, por tudo que ele criou, tudo que veio dele, e por mergulhar ainda mais nessa coisa do Jekyll e ver que realmente o Jekyll. O Hyde era ali uma máscara, sempre foi o Jekyll, sempre estava no caráter dele fazer essas coisas. O Gui mencionou Clube da Luta. Clube da Luta é uma reinterpretação desse livro, inclusive. É, então, acho que por tudo isso, eu acho que eleva um pouco. Toda essa coisa, essa filosofia por trás
de uma forma extremamente leve, fácil de ler, por mim eleva esse livro para uma nota 8, que acaba colocando a gente aqui uma média Eu geral. ia até falar que eu ia subir minha nota também pra 8, mano. Então Eu acaba subi. ficando uma média geral, uma Oitinho. nota 7, redondinha. Se o Gui subir é 7 uns quebrado, mas a gente fica no 7. E eu queria bom. também finalizar toda essa parte dessa coisa de monstro com uma citação do nosso querido Nietzsche, que quem luta com monstros deve cuidar para que não se transforme em um. E se você olhar por muito tempo pro abismo, o abismo olhará de volta para você. Também pode levar como a frase do Batman, se quiser, que dá na mesma, que é ou você morre Você vai herói ou viver o você vive o suficiente. suficiente pra se tornar vilão, né? Sobre as diferenças de espaço industrial, com abismo, é como pessoa. Não entendi. Cortou toda a sua voz, Não tá? entendi. Muito legal que você falou. Agora tá ouvindo? Sim. Não. Tá bom. Sim. Eu falei que eu ouvi recentemente essa frase do abismo reformulada sobre contemporaneidade e eu achei muito mais interessante que dizia se você encarar por muito tempo o abismo, ele vai cometer o Faz sentido também, mas pode acontecer. Hablou, amiga, é isso aí. Gente, mas é isso. Eu e o Lulu vamos nessa comer um bolinho de aniversário. Obrigada a todos. Feliz aniversário, seu Marcelo. Feliz Beijo. aniversário, seu Marcelo. O livro é qual? É o Eu, Robô, não é? Eu Robô. Aí depois a gente discute no grupo A como é que vai gente ser. combina as metas. É o Eu Robô do mais. Levi? Próximo. E esse É o Eu mesmo, Robô do Levi? esse mesmo. Bacana. Tchau, tchau, tchau. Só que no Boa livro é o noite, meus Smith. amigos. Ah, vai continuar esse daqui? Não, é o próximo livro agora. O próximo livro é o Eu Robô. Ah, tá. Aí a gente discute Entendi. depois no grupo como é que vai Fechou. ficar. Eu vou indo nessa também. Também beijão pra vocês. Falou!